1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler somente o verso 32, tá bom? 1 Samuel 17, 32. Se eu fosse colocar, irmãos, um tema nessa palavra, eu colocaria assim, ó: o jogo sujo dos filisteus para paralisar Israel. Ou seja, o jogo sujo que o adversário usa para paralisar eu e você. As artimanhas que o diabo usa para poder parar eu e você no meio do caminho. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Verso 32, diz assim a palavra do Senhor. Eu leio uma vez, depois da igreja lê comigo, tá bom? 1 Samuel 17, 32, está na tela também. E Davi disse a Saul, quem disse? Davi. Quem disse? Davi. Participa, vamos lá. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Por causa de quem? Por causa do filisteu. Por causa do jogo sujo desse Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Pode se assentar aí. Irmãos, ó, preste atenção aqui. Se você perder o fio da meada, se a sua mente for para outro lugar, agora você perde o que Deus tem para falar com você. Olha só. Essa peleja entre Israel e os filisteus, ela é muito velha. Essa peleja entre os filisteus e Israel, ela já durava mais de 500 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? Irmãos, preste atenção na palavra. Tem gente que está dispersa. Tem gente que está distraído. Senão você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Essa peleja entre Israel e os filisteus já duravam mais de 500 anos. Quantos anos? 500 anos, irmãos. E ninguém era capaz de abaixar a bola desse povo. Vou dizer uma palavra bem chula para você entender. Um linguajar bem direto, bem objetivo, bem simples para você entender. Ninguém tinha capacidade, ou pelo menos ninguém se esforçava para poder colocar os filisteus no lugar deles. Os filisteus, irmãos, para quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. Quando Israel assumiu a terra prometida, a ordem de Deus para Israel era: tira os filisteus da terra prometida para onde vocês vão morar. Foi uma regra bem simples, rápida, básica, objetiva de Deus para Israel. Tira os filisteus da terra, senão vocês vão sofrer. Senão vocês vão pagar um alto preço com esse povo na terra. Foi dito e feito, irmão. À medida em que Israel foi crescendo, os filisteus, no mesmo lugar onde morava, foi crescendo junto. Agora perceba, irmãos, uma coisa muito interessante, que era para Israel tomar uma atitude antes que viesse logo uma consequência maior. Era para Israel tomar uma atitude antes que aparecesse um problema maior. Perceba, irmãos, que quando a gente não toma uma atitude a tempo, as coisas parecem que vai tomando um rumo pior do que quando começou. Por isso, irmãos, que existe um ditado muito popular no mundo: corta o mal pela raiz. Isso é uma verdade, irmãos. A gente precisa tomar decisões que às vezes vai nos custar caro, vai nos custar o próprio sorriso, a nossa própria alegria, mas vai nos trazer paz futuramente. Israel, ele não tomou uma decisão rápida. E o que aconteceu? Os filisteus fizeram-se um povo forte. E agora chegamos
no capítulo 17 de 1 Samuel. Os filisteus estão fortalecidos. Os filisteus eram os únicos povos daquela região que construía armas, porque Israel, quando era escravo, vindo do deserto e entrando na terra prometida, não era um povo de guerra. Era um povo desarmado, e só quem tinha condições de poder construir armas eram os filisteus. Quando nós chegamos aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, a gente vê, irmãos, alguns jogos sujos que o adversário usa para paralisar eu e você. Algumas artimanhas que às vezes funcionam na nossa vida, que o adversário usa constantemente para abater eu e você. E você não se dá conta, porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real, ele existe. Enquanto você às vezes está tomando café, almoçando, está lá no seu trabalho, está curtindo o seu período de paz, em férias, o adversário está trabalhando. O mundo espiritual se move 24 horas por dia. Enquanto nós estamos sentados aqui, existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Enquanto Daniel orava, existia uma batalha espiritual no céu, porque Daniel precisava de uma resposta de Deus. Daniel precisava de uma resposta de quem? De quem, igreja? Daniel precisava de uma resposta de Deus. E quando ele começa a orar, a Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 10, que as regiões celestiais começaram a entrar em guerra. Por quê? Porque quando o anjo sai dos céus para dar a resposta para Daniel, ele se encontra nas regiões celestiais com outro anjo, só que era alguém do lado adversário. Então há uma batalha nas regiões celestiais. O adversário sabe muito bem aonde é que ele age para poder te abater e me abater. Ele sabe muito bem. Eu ainda falava ontem para umas pessoas que eu conversava. O adversário sempre vai insistir no mesmo problema que você passa. Porque ele sabe que você vai se entregar para aquele problema. Ele sabe que você vai se entregar para aquela dificuldade. Então, enquanto você não tomar uma postura, vencer essa luta, vencer essa dificuldade, vai ser sempre a mesma coisa. A mesma história e o mesmo capítulo da história vai se repetir sempre. Você vai se levantar para adorar, o adversário vai entrar com as suas artimanhas e você vai cair. Aí você volta aos pés do Senhor, se levanta, o adversário te tenta, vem o problema, vem a dificuldade, você cai e a cena se repete novamente. Isso, irmãos, vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você não quer mais nem caminhar. Então o adversário, ele sabe muito bem aonde ele trabalha na nossa vida. Ele sabe o jogo sujo que ele usa para poder te abater e me abater. Ele sabe a nossa ferida. Ele sabe as nossas maiores angústias, aonde dói, aonde machuca. Ele sabe quais são as nossas maiores preocupações. Por isso, irmãos, que o crente ele tem que ser inteligente. Existem orações que você faz com o som da sua boca, falando, balbuciando, proferindo palavras aos céus, seja no culto, na casa, numa campanha, seja onde for. Só que tem orações, irmãos, que você tem que fazer aqui dentro, em espírito, porque o adversário escuta. Porque uma vez que o adversário escuta, irmãos, ele pode trabalhar. Se você fala palavras assim com Deus e as coisas acabam dando errado, muito menos, irmão, nós devemos falar às vezes para as pessoas. Por isso que às vezes nossos projetos não dão certo, porque você antecipa de falar às pessoas antes mesmo de as coisas começarem a acontecer. Talvez a pessoa nem tenha essa maldade, essa inveja que a gente pensa na nossa cabeça. Fulano estava com inveja, por isso que não deu certo. Negativo, você falou antes do tempo. E a gente precisa, irmão, ser crente inteligente. Porque o adversário sabe aonde ele cutuca, ele sabe aonde ele mexe com a nossa estrutura. Só que Deus, ele é muito maior
do que qualquer situação, porque Deus nos criou. Ele nos conhece por dentro. O adversário conhece a estrutura por fora, mas Deus, ele conhece o interior, a alma, o profundo, o escondido. Deus conhece até a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. É onde ele pode entrar, onde ninguém pode ver. Agora perceba, irmãos, uma coisa interessante. Visto que o adversário, ele sabe aonde mexe para nos abater, ele usa alguns jogos sujos. Primeiro, quando Israel percebia o tamanho do gigante, quando Israel percebia a estrutura do gigante, o recurso do gigante, o povo tremia na base. Percebe, irmão? Capítulo 7, verso 4, 5 e 6, fala que o gigante é 4 metros. Capítulo 4, 5 e 6 diz que o capacete, a armadura, as caneleiras do gigante, irmãos, eram de bronze polido. O peso de tudo isso era quase 10 quilos. Imagine só, irmãos, você sendo um homem, você sendo uma mulher simples e humilde, ainda mais o povo de Israel, que não era um povo de guerra, estava ainda se acostumando com a guerra e com a peleja. Quando olhava para aquele gigante, desanimava na hora. Então perceba, irmãos, que a primeira estratégia do adversário, o primeiro jogo sujo do adversário, para te desanimar e para me desanimar, é a proporção do problema. Quando ele mostra para você a proporção do problema, o tamanho do problema, da dificuldade, da luta que você se encontra, você se desanima. Por isso que nós não podemos olhar para o tamanho do problema. Nós não podemos olhar para o tamanho do Golias que está diante de nós. Nós não podemos olhar para o tamanho do gigante que está diante dos nossos olhos. Nós temos que olhar o tamanho do Deus que nós servimos. Porque quando nós olhamos o Deus que nós servimos, as coisas andam melhor e nós conseguimos adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas tudo começa, irmãos, quando nós começamos a olhar o tamanho do... E aqui está o nosso maior erro. A gente sabe, irmãos, que a enfermidade, ela vem com força. A enfermidade, ela vem com muita severidade. A enfermidade, às vezes, vem, irmãos, com muita força para nos abater. Só que a gente precisa olhar para o tamanho do Deus que nós servimos. As dificuldades do dia a dia, meu Deus, nos assusta, nos tira a paz. Às vezes a gente vê, irmãos, algumas pessoas, eu não fui ao culto hoje por causa do problema e por causa da luta. Mas você acha que vai adiantar ou vai resolver os seus problemas se você não vier para o culto ou você vai ficar em casa? Você vai baixar a guarda por causa do tamanho do problema? Você vai baixar a guarda por causa do tamanho da dificuldade que você está passando? Se o propósito maior do adversário é te intimidar, é me intimidar com o tamanho do problema, irmão, a gente não pode olhar para o tamanho do problema. Ainda que Golias tenha 3 metros de altura, nós temos que dizer para o Golias: o meu Deus é maior do que tudo, porque os seus pés pisam na terra e Ele está no controle de todas as coisas. Diga para você mesmo nessa noite, para o seu problema: o meu Deus é grande. O meu Deus é grande, o meu Deus é grande, o meu Deus é grande, e eu não posso parar diante deste problema. Primeiro jogo sujo do adversário, irmão, é olhar, fazermos com que nós olhamos o tamanho do problema. Um outro jogo sujo, irmão, do adversário, é que Golias, ele sabia que as palavras tinham poder. As palavras tinham um poder, irmãos, muito grande na vida dos israelitas. Versículo de número 8. Golias
todos os dias aparecia para poder gritar para Israel. Todos os dias, durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. 1 mês e 10 dias. Talvez, irmãos, você está diante dessa dificuldade há mais de 1 mês, há mais de 2 meses, há mais de 6 meses, há mais de 10 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E o adversário sabe que o poder das palavras pode mudar o nosso comportamento. Porque perceba, versículo 8, ele aparecia todos os dias para dizer assim, ó: olha, por que vocês estão em posição de combate? Israel se preparava todos os dias para a peleja, se alinhava nas guerras do passado, pelo menos nessa época aqui. Ficava um exército de um lado, o exército de outro, e o vale, irmãos. E era sugerido nesta guerra que somente um combatente de cada lado guerreasse entre si. E aquele que ganhasse, a nação que perdesse, seria servo daquela nação que ganhasse. E Golias, vendo o comportamento do povo todos os dias se alinhando para a guerra, Golias gritava de longe: por que vocês estão em posição de combate? Por que vocês estão em posição de luta? Golias estava gritando para o povo mais ou menos assim, irmãos. Eu vou descodificar para você entender. Para que necessidade vocês estão tentando ainda guerrear conosco? Vocês são fracos. Vocês são pequenos. Vocês não têm capacidade de vencer a nós, os filisteus. Ainda no versículo 8 ele gritava assim, ó: eu sou filisteu. Eu sou um combatente desde a minha infância e juventude. Eu luto desde criança. E vocês são apenas servos de Saul. Ele estava dizendo assim, ó: Saul não é ninguém, não é nada. Saul não pode nada. E às vezes, irmãos, a gente se entrega a esses tipos de jogo sujo do adversário, porque vem as acusações na mente de coisas que você cometeu no passado. Vem a acusação na sua mente de erros que você está cometendo hoje, no presente. Vem a acusação na sua mente de coisas que você ainda vai passar. E o adversário sabe muito bem, irmão, que através das palavras, da acusação na nossa mente, ele pode nos abater. Ele pode nos jogar para baixo por causa de suas palavras. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 8, verso de número 1. Aqueles que estão em Cristo Jesus não podem por ninguém e por nada serem condenados. Deus está dizendo para nós nessa noite: uma vez que você está em Cristo Jesus, uma vez que você está firme na rocha, uma vez que você está nos caminhos do Senhor, não tem ninguém, não tem nada que possa te acusar de pecados passados. Deus está dizendo para nós nesta noite: Ele te perdoa, Ele libera o perdão e te coloca de pé para você continuar adorando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Quantos recebem o perdão de Deus aqui nesta noite? O perdão de Deus, irmãos, ele é importantíssimo para que a gente possa continuar caminhando. E o adversário sabe muito bem disso. Todos os dias, 1 mês e 10 dias, gritando de longe: ei, vocês são fracos, vocês são débeis, vocês são impotentes, não podem nada. Verso 16, irmãos. Se o adversário afrontava o povo pelo seu tamanho, o adversário também afrontava o povo pelas suas palavras. Ele tinha um jeito bem peculiar de afrontar Israel.
E é o que muita gente enfrenta nos dias de hoje. Capítulo 17, verso 16. Durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Os filisteus, aliás, Golias aparecia para afrontar o povo. E o versículo, irmãos, ele é bem taxativo em dizer que Golias aparecia de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. De manhã era sempre no horário da consagração e no horário da tarde de bênção. Deuteronômio, se você ler, capítulo 32, existe uma ordem de Deus para o povo. Olha, vocês devem me adorar todos os dias. Todos os dias vocês devem fazer culto a mim. Que hora, Senhor? De manhã e à tarde. E qual que era o horário que Golias aparecia para afrontar o povo de Deus? De manhã e à tarde. Era sempre na hora do culto. Você já percebeu que tudo acontece na hora do culto? Tudo acontece na hora que você está saindo para ir para a igreja. Tudo acontece na hora que você está saindo para ir para o congresso. Irmãos, durante o dia é uma paz, um sossego, uma tranquilidade só. Não tem demônio, não tem Nabucodonosor, não tem filisteu, não tem Golias, não tem ninguém. Mas você fala assim, ó, hoje eu vou para o culto, aí acontece alguma coisa. Quando você está saindo para ir para o culto, o pneu do carro está murcho. Quando você está saindo para ir para o culto, a sua vizinha resolve te pedir um favor. Quando você está saindo para ir para o culto, tudo acontece. Por quê, irmão? Isso é uma estratégia muito inteligente do adversário para paralisar eu e você. É sempre na hora do... E quando você está no culto, irmãos, às vezes acontece algumas coisas que você tem que sair. É por isso, irmãos, que eu sempre digo para vocês, se vocês não aprender a passar por aquela dificuldade, mesmo que seja na hora do culto, não interessa. Você precisa tomar uma posição de adorador e falar, hoje eu vou. Mas aconteceu isso, não tem problema, eu vou deixar aí, depois eu resolvo. Mas eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou bendizer aquele que está no controle de tudo e que pode resolver os meus problemas. Mas se sempre na hora do culto você resolver ceder à dificuldade, você nunca vai vir ao culto. Sempre na hora do culto você ceder à dificuldade, você nunca vai sair da sua casa para te adorar, para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o adversário sabe muito bem aonde é que ele mexe nas nossas vidas. Então Israel já estava traumatizado. Perceba, irmão, que quando Golias aparece durante 40 dias, 1 mês e 10 dias, para Israel, e fica afrontando Israel com o seu tamanho, com as suas palavras, e sempre na hora do culto, Israel já fica traumatizado com aquele problema. Versículo 26, versículo 24, perdão, diz que quando Golias aparecia no vale, o povo de Israel já começava a tremer. O povo de Israel já ficava atônito, ficava trêmulo, ficava com medo da situação. Agora você, irmãos, pergunta para mim uma coisa, aliás, eu pergunto para vocês uma coisa. Você acha que é justo, irmãos, uma pessoa que conhece a palavra de Deus ter medo de alguma situação? Você acha que é justo alguém que conhece a palavra de Deus ter medo de uma circunstância? Como homem, como mulher, nós temos o nosso temor interno. Só que a Bíblia diz que nós recebemos um Espírito de Deus, um espírito não de temor, mas um espírito de ousadia, de autoridade, de autonomia. Você não pode ter medo de nenhuma situação. Ainda que a situação venha sobre você e você fique com medo, mas você tem que confiar nesta palavra aqui, ó. Esta palavra diz que o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso e nada pode paralisar você diante da dificuldade. Isso não pode, irmãos, acontecer. Não pode, é inaceitável. Como homens tememos, sim. Mas pela palavra de Deus, a gente tem que enfrentar o problema de
frente. Já viu aquela história? Se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Se você tiver meio assim de não dar certo, tenta, talvez dê certo. Agora olha só, irmãos, eu vou dar 2 dicas para vocês. Aliás, a palavra de Deus vai dar 2 dicas para nós. Capítulo 17, verso 39. Eu quero que a igreja leia para mim. Capítulo 17, verso 39. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 39. Vamos lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, irmão, perceba, olha para mim aqui, ó. E Davi, e disse mais Davi, verso 37 do capítulo, aliás, 39, né? Verso 39 do capítulo 17. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. Percebe, irmãos, como é interessante. Diante das afrontas do diabo, pelo menos 2 coisas Deus nos diz nessa noite. A primeira é de nós não sermos dependentes de absolutamente ninguém para poder resolver os nossos problemas. Nós não podemos, irmãos, confiar em homem e em mulher alguma para poder resolver os nossos problemas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de fulano, ciclano, beltrano. Nós precisamos de A, de B, de C, precisamos. Mas nós não podemos ser dependentes de tais pessoas. Porque senão, irmãos, quando a gente passa a depender das pessoas e não somente precisar delas, a gente acaba ficando na mão. As pessoas acabam virando as costas para nós e nos deixando na pior. Nós não podemos confiar em homens, mulheres, de modo que nós venhamos depender dessas pessoas para tudo nessa vida. Já viu, irmãos, aquele negócio? Eu sou dependente de fulano, ciclano e beltrano, e se fulano morreu? Aí entra um desespero, não. E agora o que eu vou fazer? É lógico, era dependente. E a palavra de Deus nos ensina a não ser dependente de ninguém. Isso, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. Eu, como líder, eu não posso depender de ninguém para fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, as pessoas estão falhando com a gente. Em todos os momentos da nossa vida, as pessoas estão dando mancada com a gente. Já viu aquele negócio? Pastor, eu estou junto com você. E quando chega no dia determinado, nem aparece. E eu não estou falando isso, irmão, como um desabafo. Eu estou dando um exemplo da minha vida de líder. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Para todas. Nós precisamos aprender a não ser dependente de absolutamente ninguém. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos do amigo, do esposo, da esposa, do cônjuge, do fulano, do ciclano. Nós precisamos. Por quê, irmão? Ninguém faz nada sozinho. Só que a gente não pode depender dessas pessoas. Porque as pessoas hoje estão com você, amanhã elas te traem. Hoje elas estão com você, amanhã elas falam mal de você. Hoje as pessoas estão de mão dadas com você, amanhã elas fingem que você nem existe. Peraí, mas eu ajudei tanto você. Pois é, nem lembro quem é você. Isso, irmãos, vale para todas as áreas da nossa vida. Eu estou dando um exemplo como pastor, o que eu sempre passei aqui, irmãos, nesses 7 anos. Quantas pessoas, quando eu assumi essa igreja,
Quantos amigos não me procurou? Ó, pastor, aliás, pastor não, né? Na época era Alex ainda. Ó, Alex, eu estou junto com você, vou congregar com você, vou ficar lá com você. Falei, amém. Só que eu nunca fui dependente de ninguém. As pessoas vinham aqui, irmão, quando via a situação da igreja, a igreja vazia, a igreja naquele estado que a gente já sabe como estava, as pessoas falavam assim, olha, eu vou orar mais um pouco, porque Deus não falou comigo, eu vou voltar outro dia. Nunca mais apareceu. Se eu fosse dependente delas, o que seria acontecido? Você está entendendo, irmãos? Por que você às vezes quebra tanta cara na sua vida? Você não pode depender de ninguém. Você não pode depender das pessoas para que a sua vida ande, para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua vida saia do lugar. Você não pode depender de líder, de encarregado, de gerente, de advogado, de médico, de juiz, de ninguém. Você tem que depender unicamente, exclusivamente do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. A missionária Luana louvou aqui. Ele é o seu pai, você pode clamar. Ele é o seu amigo, você pode clamar. Ele é o seu amigo, seu companheiro. Você pode clamar a Ele, que Ele não vai te deixar sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque Davi colocou as armaduras de Saul. Saul pensou consigo, olha rapaz, você é muito pequeno. Você não tem corpo, não é musculoso e bonito como o pastor Alex. Então eu já sei o que eu vou fazer. Pega a minha armadura aqui. Irmãos, eu falei no começo aqui, se as armaduras de Golias tinham mais ou menos 10 quilos, porque ele era um homem grande, então vamos imaginar que a armadura de Saul aí também não era leve. Então Saul vendo a necessidade de Davi, falou, opa rapaz, vem aqui. Estou vendo que você está aí descalço, está só com uma bermudinha, uma camisetinha velhinha do Corinthians, vem aqui que eu quero conversar com você. Por que do Corinthians, né? Por que não do Santos, né? Ou por que não do Palmeiras? Ou por que não do São Paulo, né? Falou, Davi, vem aqui. É o seguinte, você é muito pequeno, você não tem capacidade nenhuma. E eu vou te ajudar. Se você depender de mim, eu vou resolver o seu problema. Pega essa armadura aqui. Aí Davi foi lá e colocou a armadura. Se equipou, pegou a espada. Irmãos, Davi não conseguiu sair do lugar com aquela armadura. Ele deu 2 passos assim, ó. Caía, se desequilibrava. Vamos de novo. Davi coloca a armadura, tenta dar 2 passos, se desequilibra, cai. Falei, Saul, sinceramente, eu não vou depender disso aqui não, para poder vencer esse gigante aí. Desde criança eu sempre confiei unicamente naquele que fez os céus e que fez a terra. Deus está dizendo para você nessa noite, o médico pode fazer alguma coisa por você? Pode, mas confie somente no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O médico pode te ajudar? Pode. O advogado pode te ajudar? Pode. O juiz pode te ajudar? Pode. Mas não dependa dessas pessoas para poder resolver os seus problemas. Coloque os seus problemas no altar, porque é no altar que você vai resolver, que você vai andar e você vai sair vitorioso para a glória, para a honra e para o louvor do nome santo do Senhor. Quantos aqui é dependente de Deus nessa noite? Levanta as suas mãos. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Somente quem é dependente, unicamente e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Agora imagine só, irmãos, Davi depender de Saul. Como seria aquele negócio? Como seria o desfecho daquela história? Segunda Dídicas, irmãos, para a gente terminar, eu já falei demais. Versículo 49. Eu quero que você leia para mim. Versículo 49. 1 Samuel 17. Versículo 49. Põe para nós aqui, ó. Eu quero que toda a igreja leia. 1, 2, 3. Olha,
Oh, glória. Primeira coisa, irmãos, não seja dependente de ninguém. Segundo, não duvide da sua capacidade. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Eu quero que vocês sejam sinceros. Quais eram as chances de Davi acertar o coco daquele cara? Quais eram as chances de Davi acertar a cabeça daquele cabeçudo? Qual eram as chances de Davi acertar a cabeça daquele nordestino? Fala para mim. Quem é nordestino aqui? Levanta a mão. Eu estou falando isso brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Meu pai é do Nordeste. Meu pai é de Pernambuco. Minha mãe é da Paraíba, criada também no Pernambuco, tá bom? Mas, irmãos, voltando ao texto. Quais eram as chances de Davi acertar a cabeça daquele camarada? Era zero. Ele era um homem experimentado na funda? Era. Só que ele podia errar, sim ou não? Ele podia errar. E às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade. Às vezes a gente duvida que nós podemos fazer alguma coisa. Não é assim, irmãos? Quantos projetos você não parou na sua vida porque você pensou consigo mesmo? Eu não vou conseguir. Aliás, eu vou dizer mais. Quantos projetos você nem começou, porque antes de começar você já disse para você mesmo: eu não vou conseguir. E às vezes a gente é bloqueado, a gente é paralisado, fica estagnado, preso em uma situação, porque a gente não tenta. E se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se a gente tem capacidade ou não. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando: eu não tenho capacidade disso ou daquilo. Você já tentou? E o problema maior, irmãos, não é tentar, é você tentar e não conseguir. Isso aí te frustra mais, te frustra muito mais. Agora, vamos um pouco mais íntimo aqui no texto. Você acha que Davi não treinava aquilo ali? Aí, irmãos, o texto não diz em uma outra situação que Davi lutou com pedra, aqui com alfoge, jogou pedra em alguém. Mas eu, conjecturando, tá? Estou imaginando, estou forçando aqui a nossa mente. Eu imagino que Davi, ele treinava muito isso aqui. Porque ninguém, irmãos, tem uma ideia assim: eu vou lutar com um cara, não com espada, não. Vou pegar uma pedra aqui, vou pegar um alfoge. Perceba, irmãos, que Davi já estava com o seu alfoge. Davi já estava com a funda. Alfoge era o saquinho, e dentro do alfoge ia a funda. Davi já estava preparado, ele não saiu de casa despreparado. Então eu acredito que Davi treinava muito aquilo ali. Pegava um galho de árvore assim, ó, jogava pedra, acertava, sei lá, uma em cada 100, 2 em cada 100 tentativas, não sei. Mas Davi já estava lá com a funda preparada. Ele saiu de casa para quê, irmão? Vocês lembram disso? Para que Davi saiu de casa? A ordem do pai foi qual? Davi, pega um lanche aqui, um pão puma prensado com queijo, um leite com Nescau e leva para os seus irmãos. Não foi isso? Foi. Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi só para levar um lanche para os seus irmãos. Pega esse Big Mac aqui, pega essa batata frita de ontem e leva lá para os seus irmãos. Quem gosta de Big Mac aqui? Eu tenho uma funcionária aqui do Burger King, gente, pelo amor de Deus, não vão me envergonhar. Quem gosta do Burger King aqui? Irmãos, Davi foi só para levar um lanchinho para os seus irmãos. O que aconteceu? Chegando lá, se depara com uma oportunidade. E às vezes, irmãos, é só o que a gente precisa. É uma
E é através dessa oportunidade que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar a sua família, a sua circunstância. Deus está dizendo para nós nesta noite: não duvide da sua capacidade. Quando vier uma oportunidade na sua mão, aproveite, agarre, porque será a oportunidade que Deus vai te exaltar, te colocar de pé e fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Você recebe essa palavra, então aplauda ela nessa noite. Glória a Deus. Bate palma para Jesus quem recebe a palavra.